Agora é hora de prepararmos uma aula para o pré-ENEM e nós vamos discutir hoje um assunto ligado à geopolítica, particularmente a um país que vem ganhando grande notoriedade aí a nível mundial. Eu estou falando da Rússia, que atualmente está envolvida em uma série de polêmicas a nível global, que vão desde uma crise econômica até mesmo a questão bélica que esse país enfrenta disputas políticas, principalmente com os Estados Unidos. Para que nós possamos entender o assunto de hoje, que é a questão da Crimeia, nós vamos conversarmos um pouco sobre questões da Rússia, a questão econômica e política daquele país, e discutirmos também informações pertinentes à Ucrânia, pois são esses os dois principais países envolvidos na disputa por uma península chamada de Crimeia. Península é uma área do continente que avança para o oceano, tá? É uma área do relevo cercado de água por todos os lados, exceto aquele que está ligado ao continente. E é aula de Geografia 2, questão da Crimeia. Bem, nós vamos entrar primeiro no mérito da Ucrânia. Vamos entender o que é a Ucrânia e de onde é que surge a Crimeia e onde é que entra a Rússia nessa questão. Bem, a Ucrânia é uma das 15 repúblicas que um dia fez parte da antiga União Soviética. No ano de 1991, a Ucrânia declarou sua independência da ex-União Soviética, criando a República Federativa da Ucrânia, passando a adotar o capitalismo como seu sistema político de governo e abandonando a sua história de membro da União Soviética. A capital da Ucrânia é Kiev, é um país com bons índices sociais. Pra você ter ideia, menos de 1% da população é analfabeta, é um dos países de maior extensão territorial que existe na Europa, tá? E já pegando um gancho nessa parte, era a parte da União Soviética que se estendia pela Europa. Quando deixou de fazer parte da União Soviética, imediatamente ela passou a configurar dentro do mapa da Europa, tá? Bem, a Ucrânia é um país de população formada basicamente por ucranianos e descendentes de russos, e alguns deles são de uma etnia chamada de tártaros. Logo que deixou de fazer parte da União Soviética, o parlamento da Ucrânia anulou a constituição de um território chamado de Crimeia, que dava uma autonomia muito grande àquele povo e tornou a Crimeia uma região submissa à Constituição da Ucrânia. Isso em 1995. 2 anos depois, fez um grande acordo com a Rússia no tocante a recebimento de gás natural. A Ucrânia é um país extremamente dependente comercialmente da Rússia, pois a maior parte de suas exportações são para a Rússia, ao tempo que o gás que consome vem praticamente 100% da Rússia. Portanto, a Ucrânia tem na Rússia sua maior parceira comercial. A Rússia fornece gás para a Ucrânia, em troca disso, compra produtos da Ucrânia com um valor bastante reduzido, com redução de tarifas alfandegárias. E dessa maneira, mantém a Ucrânia dentro de sua esfera de influência política, mesmo após o fim da União Soviética. Lembrando a vocês que a Ucrânia por muito tempo fez parte da Comunidade dos Estados Independentes, que sucedeu à União Soviética na condição de um mega acordo militar e comercial e político da Rússia com as repúblicas que faziam parte da União Soviética, exceto Letônia, Lituânia e Estônia, que ingressaram na União Europeia, tá? Essa atual situação, relação entre a Ucrânia. Aqui eu coloquei para vocês alguns dados bem atuais sobre expectativa de vida, tá? A educação daquele país, o PIB. Aqui eu vou citar alguns que chamam muita atenção. Para você ter ideia, como eu já falei, o analfabetismo é menos de 1% da população ucraniana, tá?
29% deles, da população, está abaixo da linha da pobreza. Ainda é um número um pouco alto, a percentagem alta. E isso ainda são resquícios da crise que atingiu a União Soviética no final da década de 70, se estendendo pela década de 1980 até o país ser dissolvido no ano de 1991. Mortalidade infantil aí são 20 crianças para cada 1.000 nascidos vivos, tá? PIB per capita, algo em torno de 5.400 dólares para um pouco mais de 47 milhões de habitantes, tá? A Ucrânia é um país conhecido no mundo inteiro por ter solos extremamente férteis, é o maior produtor agrícola da Europa, um grande exportador de vinhos, de trigo e de frutas para toda a Europa, pois naquele país existe um solo extremamente fértil, na verdade é o solo mais fértil da Europa e do mundo, chamado solo Chernozion. Quando do fim da União Soviética, a Ucrânia passou por um processo de transição política, tá? Instituindo uma democracia, instituindo o regime parlamentar, depois o presidencialismo e continua hoje com o parlamentarismo como sua forma de governo. Aí nos chama a atenção um momento histórico para aquele país que foi conhecido como Revolução Laranja, uma informação importante da história política daquele país. No ano de 2004, esses dois rapazes que você está vendo aí no slide, as fotografias, à esquerda, Viktor Yanukovych, e à direita, Viktor Yanuchenko, ou Yushchenko, disputaram a presidência da Ucrânia, sendo que após a apuração dos votos, a eleição foi vencida por Viktor Yanukovych, um político sempre aliado de Moscou, sempre um grande aliado de Vladimir Putin. Derrotado, o presidente Viktor Yushchenko contestou o resultado das urnas e por todo o país explodiram manifestações nas ruas pedindo a anulação do pleito, pois, segundo os ucranianos, havia ocorrido fraude eleitoral naquele país. Fiscais internacionais que acompanharam a eleição confirmaram que existiu fraude na eleição presidencial, gerando uma manifestação ainda maior no país, conhecida como Revolução Laranja, porque os manifestantes usavam no braço direito uma fita laranja, pois era a representação da cor do partido derrotado naquele país e também é uma das cores da bandeira ucraniana, que é amarelo e azul. Tá? Essa é a famosa Revolução Laranja. Após uma série de manifestações e problemas dentro daquele país, tá? Foram feitas novas eleições no ano seguinte, em 2005, eleições essas que foram vencidas por Viktor Yushchenko, o candidato que foi derrotado no ano de 2004. Ele foi eleito presidente e esse Yushchenko sempre teve uma política de afastamento da Rússia, afastamento da influência de Moscou e uma aproximação com o bloco econômico da União Europeia. Sempre foi favorável a um governo mais ocidental dentro da Ucrânia. Ele, logo que tomou posse, colocou como primeiro-ministro uma mulher chamada Timoshenko, que viria posteriormente a ser acusada por diversas práticas de corrupção. Quando o governo de Timoshenko termina, é hora de novamente eleições para presidente. Dessa vez, Yanukovych lança-se candidato mais uma vez, derrotado na eleição de 2005, tá? E ele vai enfrentar a Timoshenko, que estava sendo a atual presidente. Resultado, Yanukovych dessa vez é eleito e é mantido no cargo, tá? Fiscalização Internacional acusou mais uma vez a ocorrência de fraude. Fraude essa por meio da influência de Moscou, interferência política de Moscou, que queria de todas as formas reconduzir Yanukovych ao poder, pois ele historicamente sempre foi um grande aliado de Moscou. Timoshenko, a primeira-ministra, e o presidente Yushchenko sempre se mostraram favoráveis à União Europeia.
Como eu falei no início da aula, a Ucrânia é uma grande dependente de gás natural vinda da Rússia. Para você ter uma ideia, por ano, a Ucrânia precisa pagar à Rússia 12 bilhões de euros comprando gás daquele país. E pagar uma dívida muito grande que tem com o FMI de 3,7 bilhões de euros por ano. Então as contas públicas daquele país não iam muito bem. Diante desse quadro, a maior parte da população da Ucrânia passou a acreditar que se a Ucrânia entrasse para o bloco econômico da União Europeia, seu desenvolvimento econômico seria muito maior e poderia alcançar índices econômicos e sociais muito melhores do que mantendo-se como uma aliada de Moscou, uma aliada política e econômica da Rússia. No ano de 2013, o então Yanukovych, eleito presidente no ano de 2010, tinha a expectativa, recebeu da população ucraniana uma grande expectativa que ele assinaria com a União Europeia um acordo de adesão. Seria o primeiro passo para futuramente a Ucrânia se tornar membro da União Europeia, desejo de grande parte da população ucraniana. Bem, foi a população surpreendida por um anúncio na televisão do presidente Viktor Yanukovych, que ao invés de ter celebrado um acordo de livre comércio com a União Europeia, conforme a população esperava, ele havia assinado um acordo comercial com a Rússia. Isso levou a população a realizar mais e mais manifestações, demonstrar uma insatisfação gigantesca com a atitude de seu presidente, e ele passou a ser acusado de ser uma marionete nas mãos de Vladimir Putin, então presidente da Rússia. A população passou a alegar que ele estava recebendo vantagens indevidas e seguindo as orientações e ordens vindas de Moscou. Alegou Yanukovych que não tinha celebrado o acordo com a União Europeia porque havia recebido uma pressão política muito grande vinda de Moscou, pois Vladimir Putin havia ameaçado da seguinte maneira: se a Ucrânia celebrasse o acordo de livre comércio com a União Europeia, a Rússia ia cortar o fornecimento de gás para a Ucrânia e deixaria de comprar, de adquirir os produtos ucranianos que vinha fazendo há muitos anos, causando dessa forma uma crise econômica maior no país, inclusive deixaria de fazer os investimentos que estava prometendo para o futuro naquele país. Diante dessa pressão, ele se viu obrigado a assinar o acordo de livre comércio com a Rússia e não com a União Europeia, como esperava a população ucraniana. Diante do anúncio, a população começou uma grande revolta que foi duramente repreendida pelo presidente Yanukovych, que autorizou seus oficiais, a polícia, a usar armas de fogo, balas de verdade contra os manifestantes. Há vídeos na internet que mostravam, melhor dizendo, atiradores de elite atirando contra os manifestantes que queriam a renúncia de Yanukovych, tá? Depois dessa grande manifestação dentro do país, o Congresso acabou por afastar Viktor Yanukovych, o parlamento caçou Viktor Yanukovych, por quê? Porque com medo de ter o palácio governamental invadido pelos manifestantes, ele fugiu para um lugar até então não sabido. Posteriormente, iria se saber que ele tinha fugido para a Rússia, tá? Diante do cargo vago, o parlamento cassou seu mandato, tá? E o país passou a ser governado interinamente por um presidente do parlamento. Diante da instabilidade política dentro daquele país, a Rússia tentou aproveitar-se do momento e anunciou que nesse acordo que Viktor Yanukovych tinha celebrado com os russos, injetaria cerca de 15 bilhões de dólares na Ucrânia para promover o crescimento econômico do país. Mesmo assim, os ucranianos não se acalmaram, as manifestações permaneceram e a Rússia viu a possibilidade de seus interesses na Ucrânia serem bastante prejudicados. Principalmente
o valor que anualmente a Ucrânia tem que repassar à Rússia pela compra de gás. Uma das exigências russas para celebrar acordo de venda de gás para a Ucrânia, inclusive um gás mais barato, é que que a Ucrânia cedesse um pedaço de um território pertencente à Ucrânia, chamado de Crimeia, onde existia uma base naval chamada de Sevastopol ou Sebastopol, uma base militar naval russa, para ser utilizado pelos navios russos que navegavam pelo Mar Negro. A frota naval russa utilizava esse porto na Crimeia como base naval militar para a maioria de sua frota naquele lugar, tá? Lembrando que a Ucrânia é cercada pelo Mar de Azov, na maior parte do seu território, e pelo Mar Negro, do outro lado. A Crimeia tem uma posição estratégica importantíssima para a Ucrânia e também para a Rússia. Assunto nós vamos aprofundar agora durante nossa aula, tá? Bem, esse acordo que eu falei para vocês sobre a utilização de gás daria aos russos o direito de explorar Sevastopol, a base naval lá na Crimeia, até o ano de 2042, tá? Portanto, muito tempo. A imagem que eu mostro aqui para vocês agora mostra que a partir do momento que as manifestações começaram dentro da Ucrânia, o país acabou ficando dividido. Essa parte que você vê de amarelo é uma parte habitada por a maioria da população que fala o idioma ucraniano. Como eu disse a vocês que boa parte da população ucraniana é descendente de russos que foram para a Ucrânia devido aos solos muito férteis para trabalhar a agricultura e se instalaram no leste, no sul e na parte centro-leste da Ucrânia, porque faz fronteira ali com a Rússia. Essa parte azul é onde mora a população de idioma predominantemente russo, descendentes de russos. A partir da instabilidade instaurada dentro daquele país, instalada no país, o país ficou dividido. Essa parte que você vê de amarelo no mapa é favorável à Ucrânia entrar na União Europeia. A parte de azul quer que a Ucrânia permaneça mantendo laços comerciais com a Rússia. E essa situação piorou ao ponto de a parte que está achurada de azul aí já quer separatismo. Quer que essa parte centro-leste, leste e sul da Ucrânia se separe do resto do país e seja anexada à Rússia. Passe a fazer parte do território da Federação Russa. O país enfrenta uma guerra entre separatistas pró-Rússia e os ucranianos que querem manter a unidade do país e que são pró-União Europeia. Em dezembro de 2013, Ucrânia e Rússia, então, assinaram o acordo para reduzir barreiras alfandegárias e a promessa de investimentos de 15 bilhões de dólares. Esses eram os termos do acordo que Yanukovych, ao invés de celebrar com a União Europeia, celebrou com a Rússia, gerando a insatisfação de seus conterrâneos. As manifestações se intensificaram, os dois lados usaram arma de fogo, tanto os manifestantes como a polícia a mando do governo, e uma série de mortes aconteceram, verdadeiros extermínios da população que era contra Viktor Yanukovych. A situação ficou extremamente delicada. Diante da situação, como eu havia dito a vocês, o parlamento destituiu Yanukovych do poder, tá? E aqui o nome do interino que assume a presidência da Ucrânia até a realização de novas eleições e a formação de uma nova constituição. Alexander Turkhinov, tá? Alexander Turkhinov virou presidente interino diante da fuga de Yanukovych. Com a instabilidade já instalada dentro da Ucrânia, a Rússia apresentou um projeto, o parlamento russo apresentou um projeto que foi aprovado por Vladimir Putin. O que era isso aí? A Rússia aprovou o envio de tropas para a península que eu citei agora há pouco, a Crimeia. Por quê? Segundo o presidente da Rússia, como a Crimeia é uma península onde 90% da população
é de origem russa, ele temia que a população, mesmo sendo minoria habitante da Crimeia, começasse a atacar os russos que moravam na Crimeia. Ele temia também pela segurança dos descendentes de russos que moravam no leste da Ucrânia. Mandou tropas descer na península da Crimeia para supostamente proteger os descendentes de russos, as pessoas de origem russa que moravam e moram até hoje na Crimeia. Isso foi o que ele disse. Por trás dos panos haviam outros interesses que nós veremos daqui a pouco. Por que tem tanto descendente de russo na Crimeia? Porque em 1954, em pleno período de Guerra Fria, Nikita Khrushchev, então presidente da União Soviética, pegou a Crimeia, que pertencia à Rússia, e doou para a Ucrânia. A Crimeia é uma península que pertencia à Rússia e foi doada à Ucrânia por esse presidente soviético, Nikita Khrushchev, é o mesmo da crise dos mísseis, para melhorar os laços políticos afetuosos entre Ucrânia e Rússia naquele período. Por isso que tem tanto russo morando na Crimeia, tá? Em 2014, já no mês de março, Vladimir Putin incentiva a população, ou melhor dizendo, o parlamento da Crimeia, a realizar um referendo, uma consulta popular. Que pergunta foi feita aos habitantes da Crimeia? Vocês querem a independência, sim ou não? 96,8% dos habitantes da Crimeia votaram sim pela independência da Crimeia em relação à Ucrânia. Outra pergunta: vocês querem se tornar membros da Rússia? A população, mais de 98%, votou que sim. Tanto é que o referendo foi validado pela justiça russa e a partir de 2014, a Crimeia, que pertencia à Ucrânia, passou a fazer parte do território da Rússia, tá? Só que lá na Crimeia, 12% da população que lá reside é de uma etnia muito antiga, chamada tártaros, que são os habitantes mais antigos da Crimeia, e que eles eram contra o separatismo. O parlamento que organizou o referendo foi o parlamento da Crimeia, porque a Crimeia é uma província autônoma, tá? Quando a Ucrânia se tornou independente da União Soviética, deu aos habitantes da Crimeia autonomia para se autogovernar, mas não é independência, é autonomia, como a Catalunha tem na Espanha, por exemplo, tá? E os bascos também, na região basca. Não satisfeita com a condição, a Ucrânia recorreu à política internacional, à ONU, à União Europeia, tentando contornar a perda da Crimeia. Porém, a Rússia disse que não devolveria em hipótese nenhuma, porque foi feito um referendo, a anexação foi por via legal. Porém, Estados Unidos e União Europeia condenaram a anexação da Crimeia pela Rússia, dizendo que a Ucrânia tinha razão. A Ucrânia disse que o referendo era ilegal. Só quem poderia autorizar um referendo na Crimeia era o parlamento da Ucrânia, em Kiev, a capital. Não o parlamento da Crimeia. Só o parlamento ucraniano tem a autoridade constitucional para organizar e autorizar um referendo na Crimeia. Não o parlamento da Crimeia. Por isso, era ilegal e não aceitava que a Rússia anexasse a Crimeia. Diante dessa situação, os representantes da Crimeia já haviam organizado, celebrado, festejado a anexação, o resultado do referendo. A partir daí, o cidadão da Crimeia passou a ser cidadão não mais ucraniano. Deixou de ser cidadão ucraniano e se tornou cidadão o quê? Russo. Tanto é que a moeda da Crimeia agora seria o rublo, que é a moeda russa. O fuso horário da Crimeia é o fuso horário russo, que é 4 fuso horários adiante do meridiano de Greenwich. Com isso, eu chego naquela parte que eu disse dos interesses russos por baixo dos panos. Você lembra que existe a base naval russa de Sevastopol, lá na Crimeia, em troca do fornecimento de gás mais barato para a Ucrânia. A Rússia temia
que durante essa instabilidade política e essa aversão do povo ucraniano à Rússia viesse a perder, a Ucrânia rompesse esse contrato que cedeu até 2042 o território da Crimeia, ou parte dele, para a Rússia usar como base naval. Então, para garantir sua influência na região, não perder a base de Sevastopol, a Rússia invade a Crimeia, dizendo que é para proteger os russos que moravam lá, quando na verdade estava de olho na base de Sevastopol, além do que o gás que a Rússia fornece para a Europa, pois 30%, um terço do gás que a Europa consome, vem da Rússia. Por intermédio de quê? De gasodutos, de tubulações que saem da Rússia, atravessam o território da Crimeia e chegam até a Europa. Se a Rússia perdesse o controle da Crimeia, perderia a base naval e perderia o controle sobre os gasodutos que levam seu gás até a Europa. Então há uma série de interesses nessa história. A ONU, a Ucrânia, aplicaram sanções econômicas contra a Rússia. Para você ter ideia, hoje a Rússia atravessa um cenário econômico bastante complicado, porque o país vive muito da exportação de gás natural e petróleo. É o maior exportador mundial de gás de petróleo. Diante do embargo econômico aplicado pela União Europeia, pelos Estados Unidos, contra aquele país, contra a Rússia, sua renda diante das exportações de gás natural e de petróleo caíram absurdamente. Também ativos, quer dizer, dinheiro, investimento que a Rússia tinha em bolsa de valores, dinheiro depositado em bancos, dinheiro para receber de países, pois tinha vendido carvão, gás e outros produtos industrializados, visto que a indústria de base é muito forte na Rússia, ela não pode receber esse dinheiro por causa do embargo econômico. Até autoridades russas estão proibidas de viajar para países que contribuem, que fazem parte do grupo que aplica o embargo contra a Rússia. Por exemplo, ministros russos, seu presidente, não pode sobrevoar o território aéreo, o espaço aéreo de países que estão aplicando essas sanções econômicas contra a Rússia. Outra reação internacional. Existe o G8, as 7 economias mais desenvolvidas do mundo, mais a Rússia. A Rússia foi expulsa do G8 por ter anexado a Crimeia de forma ilegal. E voltou o grupo a ser chamado de G7, como nós já vimos em outro momento. Tá certo? Bem, por ter anexado a Crimeia, agora, por exemplo, todo o fornecimento de energia da Crimeia será responsabilidade da Rússia. Tá? Todo o orçamento, o dinheiro investido na população, na estrutura da Crimeia, será responsabilidade só da Rússia. Tá ok? Aplicação de leis, julgamento, transporte, uma eventual catástrofe, cuidar de uma pandemia como está acontecendo agora, não é mais responsabilidade da Ucrânia, mas única e exclusivamente da Rússia. Ela também acabou absorvendo um belo fardo para isso. É de suma importância estudarmos dentro da questão da Ucrânia o chamado Memorando de Budapeste. Budapeste, capital da Hungria, onde em 5 de dezembro de 1994 foi assinado um documento chamado Memorando de Budapeste. Essas bandeiras que vocês estão vendo nesse slide representam os países que estavam na reunião em Budapeste. Nós temos a bandeira da Ucrânia, do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Rússia. E o que foi o acordo, o Memorando de Budapeste? Ficou garantido à Ucrânia, 3 anos após ter deixado a União Soviética, que seria dado segurança ao seu território, tá? Segurança essa garantida por Rússia, Estados Unidos e Reino Unido contra qualquer ataque à sua soberania, qualquer ataque contra seus limites, contra seu território, contra suas fronteiras. Segurança essa garantida por os 3 países que assinaram, juntamente com a Ucrânia, o Memorando de Budapeste. Era uma garantia das 3 superpotências, membros do Conselho de Segurança da ONU, membros efetivos, tá? Membros permanentes, de proteger o território, a economia daquele país em um eventual ataque de qualquer outra nação, tá? E uma grande ajuda financeira para que aquele país pudesse se reerguer após o colapso do socialismo. Posteriormente, China e França
também reconhecer a validade do Memorando de Budapeste para dar o objetivo de segurança à Ucrânia. Em troca, a Ucrânia precisava entregar para os países assinantes do Memorando de Budapeste o compromisso de assinar um documento de não proliferação de armas nucleares. O Tratado Internacional de Não Proliferação de Armas Nucleares não produziria mais nenhum artefato de natureza nuclear e todo aquele arsenal que a Ucrânia tinha seria entregue para a administração desses países. E não era pouco. Durante a Guerra Fria, a Ucrânia tinha o terceiro maior arsenal nuclear do mundo, que foi entregue para a administração desses países em troca da segurança que eles dariam à Ucrânia por meio do Memorando de Budapeste. Recentemente, a Ucrânia voltou a ser, em 2019, palco de muitas reportagens. Esses dois rapazes que vocês estão vendo aí nessa imagem são esse mais alto, de terno preto, tá? Ele é um mega empresário lá dentro Pedro, tá? Tormochenko. Ele é dono de uma grande fábrica de chocolates, dono de emissora de televisão, é um mega milionário da Ucrânia que se tornou presidente. Recentemente houve eleições para a presidência daquele país e desse outro lado um comediante que ganhou a vida lá ridicularizando os políticos da Ucrânia. Eles dois candidatos a presidente da Ucrânia. Adivinha quem vai vencer com 78% dos votos? Exatamente o que você talvez não tenha pensado. O humorista foi o vencedor. Você quer saber qual é o seu nome? Coloquei aqui, ó. Volodymyr Zelensky venceu com 78% dos votos válidos. O atual, nesse caso, ex-presidente, tá o mega empresário Pedro Tormochenko, dono de fábrica de chocolate, multibilionário daquele país. O que foi uma verdadeira humilhação para os políticos da Ucrânia. Esse mesmo presidente que acabou de ser eleito, o Zelensky, viria em 2019 a receber uma ligação de Donald Trump pedindo a ele para que usasse o serviço secreto da Ucrânia para investigar um político americano, na verdade, um empresário americano que trabalhava na Ucrânia, no sistema de comunicação. Esse rapaz é filho de Joe Biden. Joe Biden, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, é um dos grandes nomes da corrida presidencial norte-americana para as eleições vindouras nos Estados Unidos. Joe Biden, pai desse empresário que trabalha na Ucrânia, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, é um dos principais nomes do Partido Democrata para concorrer à presidência dos Estados Unidos. O que é que Trump queria com isso? Descobrir alguma coisa negativa no filho de Joe Biden para usar contra o pai na corrida presidencial à Casa Branca nos Estados Unidos. Isso acabou sendo descoberto, a informação vazou e deu abertura para um pedido de impeachment nos Estados Unidos contra Donald Trump por abuso de poder. Esse impeachment foi votado na Câmara dos Deputados e aprovado. Mas quando o pedido de impeachment foi enviado para o Senado, como o partido de Trump, o republicano, tem uma maioria muito grande no Senado, o pedido acabou sendo negado. Ele foi o quê? Arquivado. Mas teve ligação direta, tá? Entre o presidente Donald Trump ligando para o humorista, tá? Agora presidente da Ucrânia, pedindo que ele investigasse o filho de Joe Biden, tentando descobrir algum linguajar bem simples, algum podre que pudesse ser usado contra o pai dele, Joe Biden, na corrida presidencial norte-americana. Bem, meus amigos, era isso que nós tínhamos para falar, já trazendo a parte de atualidades. Foi um prazer e até mais.